Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Vender, Vender, Vender. O tema de hoje, os pilares da performance. O que é isso? Estratégia para venda eficaz. Eu tô aqui com um cara que é vendedor nato, estrategista nato de venda, que é quem? Na minha frente, meu amigo careca Luciano Fernandes, o famoso cientista de vendas da Itiban Business. Tudo bem, Luciano? Tudo jóia. Prazer estar aqui mais uma vez, né, com o amigo João. Amigo parceiro de muito tempo, de muitos projetos. Um dos caras que eu respeito como técnico, né, na área que ele atua aí, que é na parte de marketing. Não, para ficar elogiando, não, porque senão a audiência cai. A audiência não, direto corta. Não, tem que ir direto pro tema. Vamos lá, o que a gente vai definir como venda eficaz, Luciano? O que é isso? É o cara pagou e você vende eficaz? Acabou? Nunca, jamais. E como eu vou falar um pouco mais do B2B, que é a minha praia, né, para alta performance em vendas, primeiro que eu quero desmistificar a praga da alta performance. É um saco esse negócio de alta performance mesmo, nem. Eu botei o título performance, mas sem o alta, porque já encheu o alta. O performance é legal. Qual a performance ideal que você tá? Falando da engenharia, o ponto ótimo. Alta performance. Pega o carro de Fórmula 1. O carro da Fórmula 1, ele anda 2 horas por mês. 2 horas a cada 40 dias. Que é o tempo de uma corrida. E nem na corrida ele anda 400 por hora. Ele tem tempo de desacelerar, tem tempo de retomar. Numa operação de vendas é a mesma coisa. Você não vai ter o vendedor ou a operação em alta performance o tempo todo. O cara morre. Ninguém aguenta alta performance o tempo todo. Então, a primeira coisa é isso. Aí, para ter uma performance boa, você tem que encontrar o ponto ótimo. Quer ver outro erro? Achar que o vendedor vai aumentar as vendas dele todo mês. Não vai, ele vai encontrar o ponto ótimo. Que aí é aquele conceito de máquina de vendas. Que é aquele conceito de eu tenho 300 leads que entra, eu tenho tantos que eu consigo falar, eu tenho tantos que eu converto, eu tenho tantos que fecha num ticket de tanto, no ciclo de venda de tanto. Pronto. Encontrei o meu ponto ideal. E aí nós vamos falar... Ponto de equilíbrio de vendas, eu poderia chamar assim? Não. Eu gosto de falar ponto ótimo mesmo. Porque eu pego da engenharia isso emprestado, né? E engenharia tem muita coisa, por exemplo, a resiliência, né, que o vendedor precisa ter. A resiliência veio da física, que é muito usada na engenharia, resiliência dos materiais, blá, blá, blá. E hoje, para falar de performance, nós vamos trazer 3 pontos. Volume é o primeiro, qualidade é o segundo. E não é a qualidade do produto, não. Porque eu brinco que a gente é vendedor, nós vamos vender mesmo que for ruim. É brincadeira, mas é a qualidade... O foda é que você vende uma vez só. Mas é a qualidade que eu falo aqui, a qualidade do cliente, qualidade do processo e a qualidade do time. Então é volume, qualidade e valor. Dentro de valor entram estratégias como cross-sell e upsell, que é vender mais coisas ou aumentar o ticket, aumentar o tipo de coisa. Entra a construção de valor, a proposta de valor que você está levando para o teu cliente. Que nem pergunta para mim, o que eu faço? Pergunta para mim, vai, vamos fazer. O que você faz? O que você faz, Luciano? Eu tenho uma aceleradora de vendas que estrutura e acelera operações de vendas B2B. Não é mais legal do que falar, o que você faz? Consultoria em vendas. Puta coisa chata, consultor é aquele cara que vai uma vez por semana e cobra... Você mudou o nome, Luciano, você mudou o nome. Mas é a proposta de valor. E o jeito de você fazer, você matou. O jeito de fazer também não pode ser chato e convencional. Então, por exemplo, no nosso jeito de fazer lá, porque tem que ser um pacote completo, não é só o nome, né? A gente não cobra por hora. Mas você sabe que se você ficar vendendo a tua empresa também, a audiência também vai embora. Porque ninguém tá aqui pra ver a tua empresa. É só um exemplo. Você pode falar da tua empresa, indiretamente vai. Mas uma coisa que eu aprendi, já fica chato. Então você vai me dizer o seguinte, quais são os principais pilares de uma venda eficaz? Você já disse que são os 3. São esses 3? Dentro deles... Então vamos detalhar cada um dos 3. Vamos começar pelo... Qual foi o primeiro? Volume. Eita. Volume. Vamos lá, volume. Volume tem o volume do funil, que é uma coisa que ninguém pensa. Você quer vender, sei lá, você quer fechar 20 propostas, seu funil não pode ter 22. Então é um número, por exemplo, que tem que ser perseguido e toda a estratégia montada para encher esse funil. Existe um número padrão de mercado ou não existe? Cada segmento é um segmento, cada empresa é uma empresa, só fazendo para saber os resultados. Você tem várias variáveis para você calcular isso. Então, o segmento, o tipo de produto, mas o principalmente ticket... o histórico, né? Dos últimos meses, pra você entender como é que foi. E vai mudar. Você tem... Tem sazonalidade. E tem empresa que demora 3 meses pra você fechar um negócio. Tem empresa que demora 2 dias.
Tem empresa que fecha na hora, tem empresa que fez 4, 5 reuniões. Então isso tudo vai mandar no comportamento do funil. O volume é uma. O volume também de quanto você traz de oportunidades novas. É outro volume que manda na operação, é o começo de tudo. Então, tô gerando a geração de demanda, né? Então, eu estou trazendo quanto para minha máquina. Vendas tem que ser considerada hoje, tem que ser levado como uma máquina. Coloca aqui na entrada da máquina a matéria-prima, sai venda lá. E ela vai passando por alguns estágios, que aí é o processo, o funil, a jornada, esse monte de coisa que a galera chama aí. O último ponto é o volume da estrutura, tecnicamente chamado de capacity, que é o quê? Eu ponho um pré-vendedor, um SDR, para 3 vendedores ou eu ponho um para 1? Vamos lá, define. O que é um SDR? Show de bola. SDR é o nome bonito que estão dando agora de um tempo para cá, pro pré-vendedor, pro assistente de vendas, que é o cara que recebia os leads, ou o cara que prospectava, né? No caso aí o que prospecta é o BDR, que é o Business Development, e o SDR é o Sales Development. Então é um cara que atua antes do vendedor. Ele supre o vendedor com oportunidade qualificada. É um qualificador. Então, tem um dimensionamento para tudo isso. Esse dimensionamento da estrutura também está dentro do pilarzinho volume, né? Aí a gente vai para o outro lá, que é a qualidade. Aí a gente fala de qualidade do cliente. Por que a qualidade do cliente muda? Todo cliente é igual, todo cliente merece atenção. Nada disso, de jeito nenhum. Você precisa ter o teu perfil de cliente correto, que é o ICP. Até para você saber que tem cliente que não é para você e tudo bem. Porque às vezes as empresas querem conquistar todos os clientes e quando perde um fica... Quando a gente tem uma marca, a gente tem os nossos propósitos, a gente tem a nossa essência, a gente tem a nossa entrega, tem um perfil de público que não é pra gente e tá tudo bem. Sim. Eu acho que quando você entende isso, tira um peso das costas muito grande de quem empreende, de quem vende, né? Sim, total. Eu tive muito contato, né? Tenho muito contato com o empresário e o cara demora para aceitar que... Não, eu não tenho que atender todo mundo. Não, você não tem que atender todo mundo. Não tem. Eu tive clientes empresas aí conhecidas, não vou citar o nome, o vendedor visitava um cliente numa proposta de 15 mil a 200 quilômetros e mandava por e-mail uma proposta de 1 milhão para um cliente que estava a 10 quilômetros. Por quê? O time não tinha o processo correto, não tinha posicionamento para chegar para aquele cliente de 1 milhão e falar, não, eu preciso ir aí te apresentar a proposta. E vamos ser honestos que nem todo cliente é igual, não só nesse quesito valor que ele paga. Sim. Mas no valor, interesse que ele tem no teu negócio. Eu pego da minha empresa. Tem cliente que a gente vê que valoriza o nosso trabalho muito mais do que o outro. Isso. A gente valoriza muito mais quem valoriza o nosso trabalho. Não é por uma questão de ego. É que vai dar mais resultado e a relação deverá ser mais longeva. É isso aí. Como também tem cliente que, com todo respeito, é menos educado, menos gentil, menos cortês, te trata menos bem como pessoa. É isso aí. Porque é o jeito dele, não é? E tem cliente que é muito mais afável, que é gostoso estar junto. Naturalmente, a gente se entrega mais para quem é gostoso estar junto. Porque a gente é humano. Se tem um cliente que me trata com frieza, com rispidez e o outro com carinho, naturalmente, não é nem por mal ou por bem, naturalmente eu vou tratar ele melhor. E sabe por que eu aprendi isso, Luciano? Porque tem muito cliente ou chefe que trata na dureza, na porrada, achando que assim vai extrair mais resultado. Cara, eu aprendi que o amor dá muito mais resultado do que a dor. Mas muito mais. É verdade. Deixa eu entrar aí num suporte de tudo isso, que suporta uma operação de alta performance, que é a gestão e a liderança. Né? Porque você pode ter volume, qualidade, valor, você pode ter operação, CRM, processo, pode ter tudo. Se você não tiver gestão e liderança, porque é diferente, gestão e liderança são coisas diferentes. Isso fica para um podcast próximo. Fica o caralho, filha, fica para agora. Porque totalmente, e isso é importante, que a gestão é o dia a dia, os processos tudo, a liderança é como lidar com gente, isso, correto? Pronto, isso aí. Isso é fundamental, separar. Você não gere uma pessoa, você lidera uma pessoa, e você não lidera o CRM, você gere o CRM. E não adianta você só ser bom em um dos dois. Você tem que ser bom nos dois pra ser líder. E esse é o desafio. Aí entra na qualidade. Não, ainda nós não estamos falando disso. Do time interno. O volume, qualidade, valor, ele é realmente então volta para a qualidade. A qualidade ainda falamos do cliente. Então, por exemplo, para fazer uma continha aqui para a galera. Se tiver um cliente que te paga 10 mil e se tiver 4 propostas de 10 mil, você vai ter no teu funil 40 mil.
Se você tiver uma conversão de 25%, você fechou 10 mil. Se você tiver 4 clientes de 1.000 no teu funil e você fechar 25%, você vai fechar 1.000. Ou seja, você faturou 10 vezes menos, porque você está atacando um cliente menor. Ah, mas eu não tenho só cliente grande. Aí você tem um mix, que é o curva ABC, matriz RFV, que é recência, frequência e volumes. Tem uma série de análises para você decidir qual cliente você vai atacar. E é um pouco mais técnico, né? E tem uma coisa que é difícil de quando você... Porque toda empresa, todas vivem, tem esse pepino. Que sempre tem, de serviço, né? Tem vários clientes, mas sempre tem um que é aquele faturamento bem maior, 30%, 40% da tua base. E se você tem isso na tua base, uma coisa que eu já aprendi é: corre atrás de mais cliente, porque se ele vai embora, a casa começa não vai, vou dizer que vai cair, mas ela vai te dar um bom pepino. Então eu vejo muita gente tendo um cliente muito grande, que é os 50% do seu faturamento, só cuida dele. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, corre atrás para esses 50% virar 20, virar 15, porque senão é perigosíssimo, né? Exatamente, é isso aí. Isso entra na qualidade? Isso entra na qualidade do cliente, né? Aí dentro do pilarzinho qualidade, tem dentro do pilarzinho de cliente, tem tudo isso, você avaliar essa carteira e você trabalhar e você mudar isso. Não é só em serviço, em produto também. Eu tive um cliente que eu fui visitar, né? A gente faz esse trabalho de visitar às vezes junto para entender. Eu fui visitar com um melhor vendedor do cliente, é um cliente conhecido também. Eu fui visitar um distribuidor da empresa, é um distribuidor no interior que dominava a região e era 85% do faturamento da carteira daquele representante, daquele vendedor. Nós chegamos para ser atendido às 8, fomos atendidos às 11h30 da manhã. E no mundo de compras aí acontece, infelizmente, muito isso. Por uma série de pontos. Primeiro porque 85% do faturamento estava na mão daquele cliente. O cliente sabe. Então ele manda, ele faz o que ele quer. Segundo, posicionamento do vendedor. O mindset do vendedor fica travado nessa dependência. E o cara não se posiciona. Nós demoramos um ano trabalhando esse vendedor e esse cliente para conseguir ser atendido num prazo menor nesse distribuidor. Além de montar uma estratégia de aumentar em volta ali outros distribuidores. É que aquele distribuidor, ele mandava naquela região. Então, você sabe bem nisso, trade puro, né? Não tem como você mudar isso, mas era produto, era SKU. Tá. Então, você não é serviço, é SKU e funciona. Vamos lá, também, o que é um SKU? SKU é o nome do cliente, é o item do produto, né? Então, eu tenho no meu portfólio 40 produtos, eu tenho 40 SKUs. Perfeito. Né? Legal traduzir para a galera. E ainda em qualidade, aí é o mais desafiador. Qualidade do time. Então você tem qualidade do cliente, qualidade do processo, né, que é como faz, o follow-up, o CRM, o controle, a experiência de compra, tá tudo aqui na qualidade do processo. E você tem o terceiro pilar de qualidade, que é a qualidade do time, qualidade das pessoas. E aí entra um pouco de gestor dentro desse pilarzinho. Então você tem ali, o mais difícil de mudar é isso. Esse é o mais trabalhoso, que exige mais habilidade do gestor para melhorar e mudar. Capacitar, treinar, melhorar e crescer. Encontrar o perfil certo, selecionar certo, gerir certo e por aí vai. Você não consegue mudar um cara que acha que ele não está errado. Se ele não perceber que ele quebrou a perna, ele não vai no hospital. Não vai. Ele vai ficar com a perna quebrada. E quando você fala para o cara, usando técnicas, usando perguntas, usando andragogia, tudo isso o líder precisava saber. Andragogia é como adulto aprende. Eu ia perguntar isso agora. Os outros eu perguntei até para ilustrar tudo, porque ninguém é obrigado a saber termo técnico. Mas o andragogia eu falei, nem eu sei. Esse é bonito, né? Esse aí tem que anotar. É bonito, tem para usar de vez em quando, para mostrar que é inteligente. Tem a pedagogia? Tem. Pedagogia da criança. Tá. Andragogia do adulto. Então, a Entendi. pedagogia é como a criança aprende, a andragogia é como o adulto aprende. Então tem jeito. Então você como líder, se você se capacitar nesse palavrão, você vai ser um líder melhor. Você vai conseguir despertar o teu... Aliás, qualquer lado que vá para humanas... Você falou de uma parte da liderança que é importante, que é aquele vendedor que vende 85% do... Também é perigoso, viu? Porque se esse vendedor vai embora, você, Exatamente. Então você precisa capacitar mais e trabalhar mais, mas sem desmotivar esse cara, porque ele é o que carrega o piano nas costas no final. Esse cara vende 1 milhão. Eu tenho um cliente assim. O cliente fatura 2.200.000 por mês, um vendedor fatura 1 milhão, 1 milhão e pouco. Metade do faturamento é de um vendedor.
Os outros 6 correspondem ao resto dos 1 milhão. A outra metade. E aí o que está fazendo lá? Está aumentando os outros. Esse vendedor continua vendendo 1 milhão e está aumentando aqui para que esse 1 milhão represente menos. Represente menos, mas sem deixar de ser 1 milhão. Isso. Você não vai diminuir 1 milhão desse. Não, é lógico. E nem tirar cliente desse, passar para outro que desmotiva. Não, e aí ferrou. Aí é briga, guerra civil. Exatamente. E justa. É. Então a gente já falou do volume da e da qualidade. E depois? Aí a gente vai pro terceiro, que é o valor. Os 2 primeiros ajudam no valor. O que entra no item valor? Entra preço, entra não dar desconto, entra construir valor. Entra a percepção do cliente. Eu ia falar isso, ser desejado, né? O cara quer você. Eu tive uma ligação agora cedo de uma cliente que falou, Luciano, olha, o plano, aí, o seu formato mais barato ainda é muito alto pra gente. E o seu preço tá mais que o dobro do que do outro concorrente que veio aqui. Aí ela falou, mas a gente quer fechar com você. Vamos conversar, você consegue vir aqui? Porra, perceber o valor. Não é sempre assim também, né? Às vezes a gente não consegue. Não dá pra fazer que eu perceba. Não tem como. E aí... E às vezes também o que é valor pra ela não é valor pra outra. Exato. Tem isso. Exato. E aí eu peguei e vou lá semana que vem, né? Junto com o meu diretor comercial lá, que tá com esse cliente. A gente foi junto na reunião, enfim. Aí a gente vai chegar no consenso. Cobrir o que tem do preço do outro, não vamos cobrir. Isso tá dentro do pilar valor. Então, dentro do pilar valor, você tem tua precificação, você tem a tua proposta de valor, você tem algumas coisinhas dentro de precificação, por exemplo, vou passar uma formulinha aqui. Sempre que possível, você puder passar 3 preços, 3 formatos, 3 alternativas. Por quê? Tem um papo da PNL nessa bagaça, que é o quê? Você, quando você apresenta, João, eu tenho essa aqui para você, custa R$100. Qual que é a tua resposta? Sim ou não? Sim, você não tem como comparar. Se eu apresentei 3, eu desligo o não da cabeça do cara. Então eu tenho esta ou esta. Então o não já ficou para trás. E aí eu dou possibilidade de jogar coisa de um formato para o outro. Eu uso também gatilho, porque eu ancoro, eu mostro o mais caro primeiro, cheio de coisa. O cara quer aquele, mas ele não tem verba. Então algum ele vai comprar, porque ele quer Normalmente do meio. Normalmente do meio. E aí tem a lance de fazer como a Na pipoca. verdade, você já trabalhou para ele escolher o do meio ou o maior em cima da... Ou até o menor, porque você faz o jogo da pipoca do Cinemark. Você faz uma de 21,90, uma de R$19,90, outra de 12. Você fala, não, 12 é pouco. Eu vou na 19? Não, vou na de 21, você vai na mais cara. Já tá pertinho. Exatamente. É grande esquema. Só que as 3 tem que fazer sentido para aquilo que você está vendendo. Não pode ser lepo-lepo. O cara percebe, eu tomei uma dessa uma vez. Posso contar? Conta! Tomei uma dessa uma vez, o cara que eu trabalhei, eu saí de lá, passou anos, eu montei a Itibank, faz 12 anos que eu faço, né, projetos de estruturação, não é consultoria. Faz 12 anos. Aí eu fui lá, né, vender pro Neo Network, né, logo no começo da Itibank. Eu montei os 3 e ele falou, cara, eu falei pra você o que eu precisava, nós ficamos 1 hora conversando. Você me mostra 3 soluções que uma não me atende. E se eu escolho essa que não me atende? Por que você está fazendo isso? Tinha liberdade comigo, mas deu de lapa. Plau! Aquilo foi um puta aprendizado. E eu querendo usar técnica, que nem me ferrei, bonito. E aí eu comecei a controlar isso. Hoje a gente faz ainda, mas os 3 formatos atendem. Atende menos, tem menos coisa. Com mais profundidade ou menos profundidade, mas os 3 atendem. É isso aí. Então assim, venda também é muito teste. Até você atingir a performance ideal, o ponto ótimo, que é o tema aqui, você tem que ir fazendo ajuste. E ajuste rápido e barato. Você não vai comprar uma ferramenta de chat caríssima. Manda as perguntas no WhatsApp primeiro manualmente. Pô, tá funcionando. Puta, eu vou implantar isso aqui. É o exemplo, né? E aí no valor ainda, você tem preço. Quer ver? Eu vou falar um negócio pra você. Você vende um negócio por 10... Serviço, vai. Teu serviço na agência. Você vende um FII mensal de 10. Qual o problema vender por 12? Você monta ali um escopo de projeto, o cara não vai comparar o teu com o outro. Ele vai comparar o todo com o todo. Você mandou um de 12, o teu cliente mandou um de 9. De 9 para 12, quer dizer que o cara vai fechar o de 9?
Se o teu fosse 10 e o outro 9, o teu ainda estaria mais caro. Então, por que não vender por 12 e construir mais valor? Através de uma segmentação de cliente legal, através de um processo legal, de um vendedor treinado, que eu estou falando lá do item qualidade para gerar valor aqui embaixo. E tem uma coisa que é fundamental para venda, que é a preparação. Porque o pessoal, na hora de vender, pensa na hora do tete a tete, estamos aqui. Mas para mim o importante é o antes. Isso não só para vendas, como para qualquer reunião. É eu entender muito bem o que eu vou falar, o que essa pessoa deve responder, o que ele está procurando. Essa preparação de não chegar em cima da hora. Vamos entender agora qual o cenário do cliente. Ir preparado é o que faz você vender, não é? É isso aí. Sempre tem que estar preparado, fazer lição de casa, estudar o cliente, estudar o decisor, estudar a empresa, né? No geral. Lógico, quem atende em balcão não dá, né? Chegou o cliente ali na hora, você não estudou nada e você tem que ter um padrão e um script, mas quando você atende no B2B, que você vai visitar, que você marcou a reunião, ou quando o lead chega, você consegue dar uma pesquisada, uma estudada, para não entrar na reunião fria. Sabe aquela coisa que você vê? Já vi muito isso. O cara pergunta assim, vocês fazem não sei o que, o cliente fala assim, você não entrou no nosso site? Fica chato, né? Antes da reunião, você não entrou, você não deu um www ali. Porra, né? Vou falar com o João, não vou... Luciano, eu trabalhava no grupo Skin Cariol. E lá, a gente tinha a Skin Laranja. Acredito que eu era do Trade Marketing, veio as agências se apresentar pra gente. E uma agência, eu juro, Luciano, pela tua perna direita. Caraca. O cara da agência falou assim, cara, então, a gente vai fazer uma campanha que vai ter vários sabores de produto e a gente vai pegar a tua Fanta de laranja. E eu falei, porra, bicho, é Skin Laranja. E ele chamou de Fanta de laranja. Não se deu o trabalho de ver o nome da porra do meu produto. Nessa hora a gente não falou nada, mas já sabia que ele estava desqualificado. Que ele estava fora. Primeiro por não ter estudado, segundo até pela falta de respeito de não ter visto nem o nome do produto. E falar o nome do concorrente. Mas eu imagino que esse cara passou talvez algumas horas ou dias trabalhando num projeto para apresentar pra gente, que ele jogou fora em uma palavra. É incompetência pura, né? É total. Não tem... No mundo, né, do business é frio, é calculista. É assim, não tem jeito. Não tem como. Você tem algumas técnicas para você chegar preparado no cliente. Uma rapidinha é você fazer uma análise SWOT do cliente. Ninguém imagina um negócio desse. Fazer uma análise SWOT do cliente. Então você analisa pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades externas e você se prepara com aquilo. Imagina, você faz uma introdução de uma reunião com a SWOT do cliente. Eu fui visitar Pode falar o nome aqui, será? Fala o que você quiser. Fui visitar um grande supermercado aí com um cliente nosso uma vez e ele fez uma pesquisa e não achava uma força. E a gente sentou lá no lugar de compras, né, onde fica esperando para ser atendido, todas as baias de compras, e aí, né, o mercado assim lá. E a gente, cara, procurando no LinkedIn, tudo tínhamos achado que a menina de compras, a head de compras, que ia atender a gente era head de compras, era head de RH, aliás, e junto com a menina de compras, e ela estava há 23 anos na empresa, nesse supermercado. Uma rede enorme aí, não vou falar o nome não. Aí o que acontece? Chegamos lá, falando, puta, ela tem 23 anos. Então assim, o decisor tinha essa força, mas e a empresa? Cara, olhamos na parede assim, ó. O primeiro hipermercado do Brasil. Falei, tá aqui a força. João, até me arrepia. Usando a técnica e vendo o resultado que a técnica dá. A menina chegou, a head de RH chegou assim. Cara fechada. Sentou na reunião, o menino estava treinado para praticar isso. Ele pegou e falou, esse vendedor que eu estava acompanhando. E aí, tudo bem, fulana? Como é trabalhar mais de 20 anos no primeiro hipermercado do Brasil? A cara dela fez assim, ó. Foram 20 minutos, que essa parte ruim, né? Tem que controlar, porque você cria tanto rapport, você perde tempo, mas beleza, vale. Criou tanto rapport. Ela ficou 20 minutos contando da carreira dela no mercado. De onde ela começou, o que ela fez, não sei o quê. Gente, foi assim... Você gosta de usar os termos, então vamos explicar o que é o rapport. Rapport. Que é como você... Conexão. Rapport é conexão, é você criar conexão. Então...
falar... Existem até técnicas do Existe. jeito de eu pegar o jeito que ele tá vestido e Isso. vestido parecido. Isso. Ele se posiciona assim na mesa, eu me posiciono assim. Parece uma doideira, parece uma loucura, parece um papo de doido, mas funciona. Funciona. É impressionante como funciona. Tem rapport até de velocidade de voz. Tudo, não, tudo. Tanto que eu tomo cuidado, porque quando eu vejo que isso estão usando comigo, eu fico puto. Quando eu vejo, que eu falo rápido, quando eu vejo que o cara tá falando rápido. Mas se você for ver, isso é do ser humano. Você vai numa festa vestido como todo mundo. É pra criar conexões. Naturalmente, isso vem do nosso instinto de sobrevivência. E aí se usa pra venda. Nós somos gente mamíferos. Malandra como o Luciano, Não que não assim. pode usar da beleza, ele usa de rapport. Tem que compensar de alguma forma, né? Tô brincando, você é um homem muito bonito. Você sabe que tem uma explicação da evolução, Ó, né? eu tô brincando porque esse cara é meu amigo, Não, tá? o Senão João- eu vou falar, esse cara trata assim o convidado. Todos os... Eu Não, venho, né? é Na um cara primeira vez que eu venho... Além de meu amigo, é uma mente brilhante. Conta aí. Até esqueci, lembrei. Sabe, tem uma explicação da evolução, por que a gente gosta de semelhante. Por quê? Você já viu zebra andando com girafa? Não é perigoso? Elas estão aqui, a girafa passa ali. O leão andando. Por quê? Porque nós gostamos de semelhantes. Então a gente se identifica mais com o semelhante. semelhante. Até prever o que o outro vai fazer. Você viu na fila do metrô? Você tá na tua zona de conforto. Você vai conviver com gente igual a você. Isso é o efeito manada. Você vai aonde tem semelhantes iguais a você. Fila do metrô, tem 15 catracas, tem 2 passando gente. As outras 13 estão com o farol verde. Você podia passar nas outras. Não tem ninguém. Embica todo mundo naquelas 2. Isso é o efeito manada. É a mesma situação que acontece que você vai no restaurante, tá cheio, do lado tem um vazio. Adoro gente chique como o Luciano, porque você vê que ele não anda de metrô no horário de pico. Não tem aí nenhuma vazia. Aí tá todas. Todas. Luciano, diz assim, como que a gente constrói e mantém relacionamento com o cliente depois que a gente vendeu? Então, na venda Porque B2B... não adianta vender uma vez só, tem Não. que manter relacionamento. Na venda B2B, é considerada a implementação, ainda é considerado venda. Então, tudo que você faz antes, você tem que continuar fazendo. É por isso que tem o tal do Key Account. Porque você tem a fase de levantamento de opções. Aí é difícil pra caralho fazer podcast com o Luciano, que a gente tem que ficar com dicionário. O que é o Key Account? Key Account é o account, conta, que é chave. Então é o cara que cuida de contas-chave. Então você fechou lá esse grande hipermercado. Você não vai botar no bolo com os outros. Você vai ter uma pessoa que atende contas-chaves. Até para explicar por que eu faço esses cortes, essas perguntas, é porque esse é um podcast que a ideia dele é que seja para todo mundo. Legal. Para quem conhece muito de marketing, para quem conhece muito de vendas, que quem não conhece nada e não tem obrigação de conhecer os termos. É isso aí. Então eu não quero que ninguém pense que quando eu tô aqui é como falando assim, pô, o cara que tá ouvindo ou tá assistindo não sabe nada. Não, eu sei que muita gente sabe muito, mas ninguém tem obrigação de saber. Então usou os termos estrangeiros, rapport, ninguém tem obrigação. Eu pergunto mesmo. Não, mas é excelente. E muitos eu também não conheço, eu vou aprendendo. Eu tenho que tomar cuidado, porque a gente tá nesse meio, né? A gente E é tem natural que tomar você cuidado. usar. Mas eu, na medida do possível, eu troquei alguns aqui para falar, para não ficar tanta explicação, para você não ficar me cortando toda hora. Mas eu cortei alguns aqui, eu troquei alguns aqui para ficar mais fácil também. Luciano, para manter relacionamento, e aí? Então, nessa última fase, que ainda é venda, você continua com o rapport, por exemplo, você continua criando conexão. Você tem uma coisa que eu falo, que é a pulga atrás da orelha. Uma pergunta simples que o vendedor não faz e ele destrói todo o negócio. Quando ele sente uma pereba, quando ele sente uma preocupação no cliente, o vendedor tende a fazer o quê? Desviar e trocar de assunto para não falar daquilo, porque aquilo vai ser um problema. Contrário, põe o bode na mesa. Põe o bode na mesa e trata. O teu cliente vai te amar. Então, assim, como relacionamento, para segurar, esse é o ponto mais importante. E uma coisa importante que você falou de continua com o rapport, ou seja, continua fazendo igual o seu cliente. Tem uma coisa importante que eu aprendi com a vida, é que quando esse relacionamento ele é natural e ele é verdadeiro, flui, que é uma beleza. Então, às vezes, quando você tem vários vendedores, às vezes não está dando certo um vendedor com o cliente, você simplesmente troca.
E funciona bem pra caramba. Então, vou dar exemplo. Na minha empresa, somos em vários atendimentos, né? Eu sou um deles. Tem cliente que naturalmente é parecido comigo, porque é o jeito dele. Ele fala rápido, ele não sei o que, ele gosta do que eu gosto. Então, naturalmente, antes da reunião, a gente vai falar de corrida de rua, a gente vai falar de vinho, e vai ficar um papo natural, não forçado. Como tem outros clientes que não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com a Juliana que trabalha comigo. Às vezes é mais fácil, em vez da gente estressar no sentido de tentar forçar essa verdadeiridade, se é que existe a palavra, simplesmente troca o vendedor, porque vai fluir bem melhor, né? E aí vira um rapport natural, talvez. E aí, se você tiver pouca gente, né, às vezes você não tem como ficar trocando. É verdade. Eu tenho hoje no meu time 3 pessoas. Eles que atendem os projetos de estruturação e aceleração, fora a parte de treinamento. Tem outras pessoas. Esses 3, eu não atendo os projetos no dia a dia. Eu estou em todos, mas eles que atendem. Putz, e não dá para você ficar trocando. Porque tem especialização, tem habilidade, que nem a Fernanda, ela tem uma habilidade. Normalmente você acerta de primeira, né? Porque naturalmente vai. E aí, quando é isso, lembra que eu falei do item qualidade? O item qualidade tem as pessoas, a qualidade do teu time. Você vai precisar procurar pessoas que tenham habilidade em criar conexão com a maior parte dos tipos de pessoas. E pessoas diferentes, né? Isso aí. Porque pra você não... Senão você tem aquele time que é todo mundo igual a você. Aí não funciona. Não funciona. Eu tava ouvindo um podcast outro dia, o cara falou de um negócio que eu nunca tinha ouvido. Estudo muito comportamento humano, desenvolvimento humano. E tem aí o DISC, o perfil DISC, o Assessment, não sei o quê, o MBTI, blá blá. E o cara falou do criativo, do perfil criativo. Ele falou do perfil acabativo, que é o cara que termina. E falou do crítico, os 3. Se você tiver na tua equipe os 3, ou raramente tem, né? Mas uma pessoa que tenha os 3, você vai conseguir. Imagina um time que só tenha criativo, não termina nunca o projeto. Porque é ideia nova. Imagina um time que só tem acabativa. A primeira ideia que vem, implanta. Também não é bom, né? Então, e se não tiver nenhum crítico botando o dedo... Se não tiver um lado crítico na pessoa também, para ela falar, pô, criei isso, mas isso não... Eu tenho a capacidade de me autodestruir muito fácil. Eu adoro falar, nossa, que... Pode falar palavrão? Pode falar o que você quiser. Que bosta essa ideia que eu tive. Vou desligar isso aqui. Vou fechar isso aqui. Vou parar com isso aqui. Vou descontinuar essa ferramenta. Enfim. Então, isso você vai treinando. Você mapeia, aí tem coaching, psicólogo, mentoria. Você vai trabalhando isso em você, né? Quantos anos você tá nessa, Luciano? Olha, na Itiban 12, né, na aceleradora 12, eu tenho mais 10 de carreira na área comercial e mais 10 como empreendedor. Então 32. 32, cara. Nesses 32 anos você já deve ter vivido muita coisa. Então eu queria pedir para você pensar aí, alguma história tenha te marcado, ligado a vendas, ligado ao que você já viveu, que você queira dividir com a gente. Roda aí a vinheta do... Esqueci o nome do quadro, roda a vinheta. Marcou. A gente vai conversando, vou ficando doido, bicho. Essa marcou, conta aí. Essa marcou. Tem uma vez que eu fiquei quase um ano negociando com um cliente grande, um projeto grande. Eu trabalhava numa empresa de projetos de segurança eletrônica, rede, ponto a ponto, VPN e tal. E aí eu ia ter 400 e tantas câmeras nesse cliente. E era câmera IP. Na época que chegou a câmera IP, isso faz anos, 20 anos. E aí eu negocio, troco o pedido, e troco o tipo de produto, e levo o engenheiro e volto. Tinha 2 unidades que precisavam ser conectadas. E tinha um sócio do financeiro, um sócio da operação, que era meio CEO assim, com ele que eu estava negociando. Tava tudo fechado, tudo certo, fui lá para ele assinar o contrato. E já tinha tudo feito, tinha aberto mão de parte da minha comissão para acertar o valor do projeto. Projeto muito grande. Pra você ter uma ideia, eu troquei de carro com esse projeto. Quando fechei esse projeto, eu troquei de carro com a comissão que veio. E ainda sobrou. Aí, eu fui lá, oi, eu vou falar o nome dele. Oi, fulano, tudo bem? Coloquei o contrato, vim lá, não sei o que, coloquei. Não tinha isso aqui na época, né? Não tinha digital, não era o celular? Não tinha celular. E hoje o contrato é por aqui. Não, e você tem isso aqui como uma fuga. Não tinha fuga. Aí eu fiquei lá.
Sentei na mesa dele, na frente dele, tinha um vidro, ele via toda a fábrica. Sentei lá, ele pegou e falou assim, cara, eu tô pensando aqui. O quê? Me dá mais alguma coisa. Oi? Ah, me dá mais alguma coisa. Mais alguma coisa o quê? Eu quero mais um desconto. Cara, eu falei... E aí, a técnica de vendas, dizer não sem dizer não. E aí eu falei, Luiz... Ixi, falei o nome dele. A gente já fez 1 ano de negociação. Eu já vim aqui 200 vezes. Cara, a gente fez tudo que a gente podia sem falar a palavra não. Se liga nessa. Fiz, né? Ele falou, não, então não vou. Empurrou o contrato. O contrato quase caiu da mesa. Pastinha com o contrato. Aí vem a resiliência, né? Respira fundo. Olhei pra ele, ele virou e ele era gordão. Eu lembro, gente, como se fosse hoje, aquela bunda virada de costa pra mim, olhando pra fábrica. E eu fiquei quieto, falei, vamos ver quem ganha essa porra. E não tinha isso aqui pra ficar no Instagram. Eu fiquei 46 minutos, contei no relógio, né? Na época que era um Nokia, meu celular, não tinha nada pra fazer. Fiquei ali. Sede, mão suada. Eu fiquei 46 minutos ali. Calado, esperando Calado, ele. não falei uma palavra. E ele virado, debruçou, falou, vamos ver se esse cara vai aguentar. Eu já era careca, ele deve ter falado, vamos ver se esse careca vai aguentar. E eu ali, cara, ele virou, puto, eu vi na cara dele, ele pegou a pasta, falou nada, assinou, eu também não falei nada. Peguei e foi embora. Falei obrigado, não falei nada também, porque você tem que dar uma jogada também, né? Tem que ser durão. Falei um até logo, se não me engano. Falei até logo. E mesma coisa, você vai em reunião, o cliente chamou pra dar uma comida de rabo. Deu algum pau no projeto, alguma coisa. Você chega aí, como vai? Tudo bem? Não, não tá tudo bem. Então você não chega falando tudo bem. Chega falando um olá. Então isso aí também gera conexão. Pô, o cara sabe que não tá uma situação... Pra brincadeira. Olá, só que você sorri. Você alivia. Então só que você falar tudo bem, você já toma de lata. Não tudo bem nada, não tem nada tudo bem. Te descarrega. Então, puta, tem história pra caraca. Luciano, técnica de vendas, quais dessas famosas que existem que você gosta mais? Famosa eu não gosto de nenhuma. Eu gosto da mãe das técnicas, na minha opinião, que eu fiz formação direta. Tem a ver com o livro que você trouxe? Tem. Então vamos pra essa. Vamos pra essa. Vamos lá, eu pedi pro Luciano selecionar um livro, uma dica de um filme, e ele trouxe, então roda aí a vinheta do Vai na Minha. Luciano, vamos lá, vamos pra mãe de todas as técnicas de vendas. Tem muita técnica hoje que a gente vê aí falando de pergunta e tal, mas a spin selling é, na minha opinião, até porque ela é dos anos 80. E o que eu gosto dessa técnica, Neil Hakan, ele não é vendedor, ele não é engenheiro, ele não é matemático, ele não é administrador. Ele é psicólogo. E o que ele fez para criar essa metodologia, que na verdade ela já existia. Ele pegou o comportamento dos melhores vendedores de América, Europa e Ásia, gastou 30 milhões de dólares durante 10 anos de pesquisa e ele modelou o comportamento dos melhores vendedores. E ele descobriu que os melhores vendedores faziam perguntas. Os melhores dos melhores tinham uma ordem das perguntas. E os campeões faziam perguntas focando no I, que é a implicação. Vamos separar o S, P, o I e o N? Situação, problema, implicação e necessidade de solução. Na prática, como funciona isso? Então eu vou entender a situação para chegar num problema. O problema, sabe a maldita da dor que todo mundo fala? Antes a gente chamava de problema e é melhor que a dor. Na verdade, o problema não é a dor. Por exemplo... Porque o problema pode ser o desejo. Problema ou a causa. Ou a causa, normalmente não necessariamente a dor. Ou o cara te fala... Eu tenho um exercício que eu faço com equipes de vendas para diferenciar problema, implicação, dor, desejo e necessidade. É tudo diferente. O vendedor trata tudo igual. O cara fala, não, eu queria arrumar minha área comercial. Essa é a dor dele. Não, senhor. Não, então esse é o problema dele. Não, senhor. Ele quer arrumar por quê? Porque não tá bom. O que não tá bom? Não tá bom a conversão. Quanto tá a conversão? Tá 3, 5%. Por que a conversão tá ruim? Nós estamos voltando até a gente chegar no primeiro, no que é o problema, né? Então, o P e o I
Dá pra gente considerar problema e implicação ou problema e dor. Problema e o que esse problema causa. Isso. Então, sei lá, o cara tem que declarar. E o segredo daqui não é você entender. Você, através das perguntas, entender. O segredo daqui é, através das perguntas, você provocar ele a declarar. E aí vem a história toda, né? Isso aqui também não é novo. O N é? O N é necessidade de solução. Quando o cara declara o que ele precisa. E aí você avança somente aí, somente depois disso, que você avança para a proposta. Porque você faz todo isso aqui em venda complexa, pode acontecer durante algumas reuniões. Você pode ter uma reunião e ficar só no S. Acaba a reunião, vai envolver um cara da área tal, avança para o P. Não consegue chegar na implicação, discute naquela reunião, entra num pouquinho do I, mas não dá certo, você vai estudar, os caras também, volta, valida o I, depois você chega no N e vai para a proposta. Então assim, dá para usar isso para vender capinha de celular? Dá. Eu tenho um caso que eu comprei uma capinha no aeroporto de Viracopos. Eu tava com tempo, cheguei, passei, olhei para aquela lojinha, aquele quiosquinho de capinha. A menina falou para mim assim, eu tava com o celular na mão, ela falou: tudo bem, bom dia, um sorrisão, simpática. Falei: bom dia, sua capinha tá bastante tempo com você, não tá? Ó, uma pergunta do S, do Spin. Aí eu falei: tá. Ela falou assim: você tá dando uma olhada aqui, você quer, não sei o que? Eu falei: tá bom, vou olhar. Olha, me provocou. Aí eu peguei, eu queria mesmo, tal, mas ela sentiu e fez a pergunta certa. E no aeroporto é muito mais caro, né? Então eu não queria comprar ali. Comprei, tá? Só pra falar o fim já. Aí ela chegou pra mim, gente, ela fez um spin ali em 1 minuto. Quando eu falei: então tá bom, eu quero ver. Olha, deixa eu te entender um pouquinho. Falei: caraca, essa menina estudou spin. Aí eu falei: sim, pois não. Ela fez o S. Você viaja muito pelo jeito? Sim. Você tá sempre na rua com o celular, né? Sim. Ela falou: posso olhar seu celular? Eu fiz assim. Ela falou: não, põe no balcão. Não pegou meu celular. Cara, olha que menina preparada. Aí eu coloquei no balcão. Ela falou: teu vidro tá quebrado e teu canto do celular tá lascado. Ela falou: posso te fazer uma pergunta direta? Pode. Você derruba muito ele? Você é descuidado? Cara, ela tá indo pro I. Ela já viu o problema, já foi pro I, me fez eu declarar. Falei: sou acelerada. Eu pego ele e sai voando. Ela falou: então tá, então eu vou te pôr umas capinhas que são pra esse perfil. Olha isso que venda, cara. Quer dizer, as baratinhas de R$40, ela não pôs nenhuma. Ela pôs a com borda que fala inglês, quando vai cair te avisa. Ela pôs só coisa assim. 100 e tantos pau, comprei a capinha com a menina. Ela usou, ela não sabia. Depois eu falei: você tem treinamento? Não. Eu só quero atender bem, entender bem quem é você. Eu falei: quem que te ensinou isso? Ninguém. Olha, imagina se treinar. Eu falei: você não quer trabalhar comigo, não? E é um livro que é gostoso de ler, é um livro fácil. É gostoso, né? É gostoso. É um livro fácil. Porque tem fundamento, né? Não é blá blá blá, né? Muito da metodologia. Hoje todo mundo é guru. Hoje, dá uma paciência que eu vou falar pra você. Luciano! O livro, o filme, que você quer o filme? Eu pedi pra você escolher um dos dois. Se você quer falar do filme, fala, mas não vou botar na tela, nem me preparei. Não, tudo bem. O filme é A Procura da Felicidade. Isso aí todo mundo conhece. Mas eu vou falar pra você. Também esse aqui todo mundo conhece, mas esse é bom também. Não, nem a pau. Isso aqui, de vendas, o pessoal não conhece. Não. Põe no chat aí depois pra gente, lá no YouTube, nos É comentários. um livro bom. Porque a gente pergunta e muita gente não conhece. Infelizmente. E se conhece, às vezes não faz direito. Então toma cuidado, lê de novo 18 vezes mais, pratica, grava a tua ligação, grava a tua reunião e vê se você está fazendo pergunta que o cliente está declarando a resposta. Não é você: entendi a implicação. Não, ele tem que declarar. Luciano, eu queria te agradecer muito por Obrigado, você ter vindo aqui. Sei que você veio de Etu aqui para São Paulo, sei que você é compromissado. Obrigado demais, aprendi muito contigo. Quero deixar uma mensagem final, olha para a câmera e manda. Bora. Tem um recado para empresários. Vejo empresário para China comprar máquina todo ano. Pensa um pouco na tua área comercial. Dá atenção para a tua área comercial. O foco tem que ser 50% da tua tarefa, do teu dia, da tua energia, precisa estar focado na área comercial. Bora vender. E para você que tá aí nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigado. E até a próxima edição do Vender, Vender, Vender. Obrigado, Luciano. Valeu. Tchau.